E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Quem fala aqui é o Lucas, é uma alegria poder falar com vocês e o tema de hoje ele é muito importante, muito sério. Eu queria convidar você a me acompanhar aqui nesse vídeo. Eu vou falar hoje sobre uma tese, e a tese é: com Deus não se brinca, ou de Deus não se zomba. Estamos em um período que, em situações normais, circunstâncias normais, no Brasil haveria o carnaval. E algumas pessoas, e eu já recebi pelo WhatsApp, já vi em redes sociais, de líderes, de membros de igrejas, não sei se vocês viram uma figura, uma foto, mostrando o carnaval de 2019, uma cena ali de o diabo oprimindo Jesus, e 2021 então com a avenida vazia, né? E aí vem essa tese, vem essa ideia de Deus não se zomba ou com Deus não se brinca. Leio para vocês dois textos para a gente poder abrir essa conversa, ok? Primeiro texto bíblico, Gálatas 6:7, que diz: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E cito também Hebreus 12:29, onde afirma na palavra de Deus que o nosso Deus ele é fogo consumidor. 2007, no universo pré-Facebook, eu me lembro que nós costumávamos trocar arquivos por e-mail e certa vez eu recebi um PowerPoint. Nesse PowerPoint havia o seguinte título: com Deus não se brinca. E me lembro que havia nesse PowerPoint então algumas histórias. Falava, por exemplo, de John Lennon, né, dos Beatles. Em algum momento, John Lennon havia dito que Jesus passaria e que os Beatles se tornariam mais famosos que o próprio Jesus. Então, John Lennon, em pouco tempo, foi assassinado. Também nesse PowerPoint falava sobre o Titanic. O engenheiro responsável pelo navio, quando perguntaram sobre a segurança do navio, você sabe, respondeu, né? Nem Deus pode derrubar, nem Deus pode naufragar esse navio. Também falava dos Mamonas Assassinas, da influência negativa que eles eram para adolescentes, jovens, então, um acidente com as Mamonas Assassinas. Me lembro também que nesse mesmo PowerPoint falava de um jovem que estava indo para uma balada, algo com seus amigos, e a sua mãe, então, quando despede-se dele na porta de casa, diz assim para o seu filho: filho, vai com Deus. E o filho, então, diz assim: olha, só se Deus for no porta-mala porque o carro está cheio. Então, pouco depois, há um acidente, os jovens que estavam no carro morrem, então, quando se abre o porta-mala, descobre-se ali uma dúzia de ovos que estavam intactos no porta-mala desse carro. E são muitas as outras histórias e ilustrações que as pessoas usam para dizer esse argumento de Deus não se zomba. Ricardo Boechat, falecido há pouco mais de um ano, se eu não me engano, ele também foi colocado como no rol daqueles que zombaram de Deus e sofreram o juízo. É bem interessante esse conceito, é bem interessante o que há por detrás do pensamento das pessoas que advogam dessa maneira. 2019, então, Deus foi profanado, Deus foi zombado, e agora então existe uma pandemia e o carnaval não pode existir. Existem muitos problemas teológicos para a gente poder trabalhar aqui nessa questão. Primeiro, a morte de John Lennon, das pessoas do Titanic, ou dos Mamonas, ou desse acidente em Campinas, ou do Boechat, ou de outras pessoas que zombaram, que questionaram a Deus, isso é resultado da justiça, da ira, da ação de Deus. Estaria então Deus exercendo o seu juízo, Deus exercendo a sua justiça. Então agora a não existência, e entenda muito bem o que eu vou dizer aqui, não estou eu defendendo a existência ou o que acontece ou o ente chamado carnaval, não é essa a discussão, mas trazendo para o nosso ambiente cristão a ideia de que a Covid, então agora veio como uma resposta, e eu já vi pessoas dizendo que sim, a Covid é uma ação de Deus, um juízo de Deus para a humanidade. E o problema é, eu já pensei assim em algum momento da minha vida, inclusive esse PowerPoint que eu te falei de 2007, quando eu recebi, eu o encaminhei e usei até em alguns lugares por onde eu passei, com a seguinte tese: com Deus não se brinca e de Deus não se zomba.
Essa tese, ela é correta? Ela é correta. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Não há o que questionar nessas frases. É um conceito verdadeiro. Agora, existe por detrás disso muita coisa, muitas entrelinhas, muitas subjetividades que a gente precisa ser honesto aqui, que a gente precisa ter humildade, a gente precisa ir para a Bíblia com humildade e buscar entender o que de fato acontece e qual a razão desses acontecimentos e onde está Deus nesses acontecimentos. Uma das coisas que eu queria tratar com vocês, eu devo ter tratado isso aqui também em outro vídeo, é o conceito de pecado. Porque muitas vezes nós acabamos entendendo da Bíblia que pecado é fazer coisas erradas, ok? Então, se você faz aquilo que é certo, se você é alguém obediente, então você está sendo fiel, então você está sendo justo. Claro que pecado tem a ver com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas isso aqui é muito delicado e muito importante. Pecado não diz respeito apenas ao que nós fazemos. Pecado diz respeito a quem nós somos. É algo nosso, é ontológico, é do ser, ou seja, em outras palavras, pecado é condição. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. O que significa isso na prática? Significa que todos são iguais, todos somos iguais. Você que é obediente, você que não é obediente, você que guarda os preceitos morais da sua religião, da sua igreja, você que não acredita em Deus, você que pula carnaval, você que ouve rock and roll, você que come carne de porco, de camarão. Você sabia que você, fazendo todas as coisas, cumprindo todos os estatutos e seguindo todas as leis que a religião ela te propõe, te sugere ou te impõe em algumas circunstâncias, isso não fará de você menos pecador? Isso não tornará você ou não colocará você numa condição diferente daqueles que são ateus, daqueles que não acreditam em Deus, daqueles que zombam? Ou seja, o que eu estou querendo dizer a você? Dizer a você que, por viver em um ambiente cristão ou religioso, em nenhum momento nós jamais seremos melhores que as outras pessoas, ou nós jamais mereceremos algo que as outras pessoas não merecem. Isso aqui é o conceito de justiça retributiva, que está muito presente no pensamento judaico, está muito presente no livro de Jó, já falei sobre isso aqui também em outro vídeo, a ideia de que se você é fiel, você é abençoado, e se você é desobediente, então você é amaldiçoado. Então o Titanic, John Lennon, Mamonas Assassinas, o acidente em Campinas, o Boixá, esses e outros estão sofrendo juízo porque são desobedientes, porque profanaram o nome de Deus. Estamos em tempo de pandemia e eu já recebi mensagem de Facebook de gente que diz assim: não, eu creio em Deus e eu não vou nem tomar vacina porque meu Deus é maior do que tudo. Só que sabe o que acontece? Hoje mesmo eu recebi a notícia de um pastor da minha igreja que faleceu no Brasil. Motivo? Covid. E tenho ouvido, presenciado, com tristeza no coração, membros da minha igreja, amigos, próximos, gente que viveu comigo, pastores que estão sendo acometidos pela doença, estão ficando doentes e muitos morrem. Aí que esse argumento que a gente quer usar para esse contexto agora do carnaval começa a não fazer sentido. Você está entendendo? Porque se com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, o que o homem semear também ceifará, o que dizer quando o justo fica doente? O que dizer quando o justo se acidenta? O que dizer quando o justo pega a Covid e morre? Há aqui algum pecado escondido? Há aqui algum pecado acariciado? Deus ele promete algo diferente para quem é dele, inclusive é o contrário. Isso aqui é uma teologia da prosperidade disfarçada. Porque em João 16:33, Cristo disse: olha, na terra aqui vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Essa ideia de que a religião
ou de que uma possível obediência a Deus te protegerá de coisas dessa vida, essa ideia, infelizmente, ela não é bíblica. Porque se a gente for trabalhar na própria Bíblia o conceito de justiça, descobriremos que a palavra de Deus encara a nossa justiça como trapos de imundícia. Não há justo sequer um, não há justo sequer um. O que isso fala para você? Todos pecaram, não há justo sequer um. A religião, a religiosidade, o seguir a Deus jamais nos colocará em um outro patamar, ou em uma outra casta, ou em um outro ambiente. E eu vou tentar te explicar isso também dentro aqui do texto bíblico. Eu tenho acompanhado algumas pessoas na internet que dizem que estão buscando ser bíblicas. E eu também tenho buscado ser bíblico. E sabe, queridos, uma das maiores lutas que eu tenho encontrado na minha vida, na minha busca por ser bíblico, é olhar para a Bíblia com humildade. É ir para a Bíblia com humildade. Hoje nós temos o que alguns chamam de os procuradores de Deus. Gente que está falando por procuração. Gente que parece que recebeu uma revelação especial e querem ser então os detentores da verdade. Eu não quero isso para mim, eu quero que você reflita no que eu estou falando, que você pense. Longe de mim querer ser a última palavra ou querer ter razão em tudo aquilo que eu estou aqui propondo, mas a minha ideia é fazer você pensar, e essa religiosidade, muitas vezes, nada mais é do que um legalismo, nada mais é do que um paganismo disfarçado, e muitas vezes onde a gente está querendo defender a Deus, a gente muitas vezes acaba agindo em nome do diabo. Vou te dar um outro exemplo. Quando Jesus é preso no Getsêmani, Lucas 22, 47 e 52, temos esse relato em Lucas, também temos em João. Pedro pega uma espada e fere a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Interessante que Malco estava ali para prender a Jesus e para matar Jesus se fosse preciso. E antes que Pedro faz isso, eles perguntam os discípulos a Jesus: Jesus, atacaremos com espadas? Interessante que Malco não estava no Getsêmani a passeio. Malco estava no Getsêmani para que, se preciso fosse, prender e matar o próprio Cristo. Você sabe? Pedro ataca Malco, decepa a orelha de Malco, e o que Jesus faz? Jesus se prostra naquela poça de sangue, pega aquele resto de orelha e reimplanta a orelha de Malco novamente em seu lugar. Entenda, o Evangelho é isso. O Evangelho é Jesus amando até aqueles que nós não amamos. O Evangelho é Jesus querendo salvar até aqueles que nós rechaçamos, sabe, de perto de nós. Nós temos uma ideia religiosa que nos diz assim, olha, no mundo, mas não do mundo. Nós somos cidadãos dos céus e Jesus nos fez humanos. Nós somos do mundo, estamos no mundo, pertencemos a Cristo sim, mas nós somos humanos, nós não somos melhores que os outros. Então, lembre-se, quando você pensar em levantar espadas para defender o reino de Deus, para defender a causa de Deus, lembre-se que Deus vai sempre acabar curando o Malco, abençoando o mal, aquele que você não quer saber, aquele que você quer ferir, aquele que você quer agredir. Então o que acontece? Muitas vezes a religião é isso, é espada, é divisão, é dissensão, é crítica. E sabe o que está acontecendo na prática? Eu falei no meu último vídeo que eu não sou um biblista, não me considero um teólogo, a minha busca é por uma teologia da praxis, eu sou alguém que se identifica mais com esses assuntos, mas quando os cristãos começam a trazer para seu ambiente esse tipo de discurso e pegam então como exemplo o carnaval e assim por diante e dizem, com Deus não se brinca, sabe a consequência prática disso? A consequência prática é que a gente acaba gerando cada vez mais pessoas descrentes. Porque as pessoas olham para a gente, julgando, separando, criando intriga, separação e dizem assim, se esse Deus que eles estão propondo, sugerindo, é o Deus verdadeiro, eu não quero saber desse Deus. E há algumas facetas de um Deus que tem surgido no ambiente religioso, as quais eu não me identifico nem um pouco. Há algumas sugestões, algumas propostas de Deus que eu me considero praticamente um ateu. E essa ideia de sugerir
que Deus está mandando a pandemia como um juízo para as pessoas, que Deus mandou, ou usou, ou fez com que o Titanic naufragasse, ou com que os Mamonas se acidentassem, ou com que John Lennon fosse assassinado, ou que o helicóptero com o Boechat tivesse caído. Ver Deus, ver a ação de Deus aqui, nos coloca em maus lençóis, porque a gente começa a fazer outras perguntas. A gente pode pensar na Segunda Guerra, a gente pode pensar no Holocausto. Por quê? Sempre que um filho de Deus é agredido, sempre que um filho de Deus é oprimido, o próprio Deus é oprimido. O próprio Deus é agredido, ou seja, quando nós ferimos o próximo, nós ferimos a Deus. Com Deus não se brinca. E sempre que nós viramos as costas para o próximo, nós estamos virando as costas para Deus. Vou citar para você Lucas 13, 1-5. Diz assim a minha versão: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Verso 4. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Uma das coisas mais absurdas para nós cristãos é isso. É a concepção de que todos somos iguais, todos são pecadores. Inclusive, há uma tese que eu já ouvi na internet falando sobre pecado, né? Que tem o pecador e o pecadeiro, e criando toda uma teoria a respeito disso. Volto a dizer aquilo que eu disse há pouco: pecado é condição. Pecado é condição. Todos somos pecadores, todos somos iguais, todos somos indignos, todos somos miseráveis, todos somos desobedientes. E isso aqui é muito sério e a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas eu vou trilhando aqui na temática que a gente tem conversado aqui. Vou citar um outro texto para você, Salmos 103, os versos 8-10. Salmos 103, os versos 8-10, diz assim a minha versão: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme nossos pecados, nem nos retribui conforme nossas iniquidades. Não nos trata conforme nossos pecados. E eu louvo a Deus por isso. Porque se Deus fosse agora começar a agir com base em retribuição, eu estava lascado e você estava lascado, porque eu e você somos miseráveis pecadores. Ah, mas eu sou cristão. Ah, mas eu sou adventista, sabe? Ah, mas o carnaval é coisa do diabo. Ok. Eu não estou muito preocupado com o diabo dos outros, porque o carnaval é uma festa, é um evento que para mim não fala nada. Eu estou preocupado com os meus diabos. Eu estou preocupado com a arrogância no meu coração. Eu estou preocupado com a minha vaidade. Estou preocupado com o meu orgulho. Estou preocupado com o meu egoísmo, porque se eu não tirar isso de mim, se eu não se arrepender, como Cristo diz em Lucas 13, versos 4 e 5, se eu não me arrepender, eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno, eu não vou, posso estar guardando o sábado, posso ser pastor, posso ser ancião, posso ser líder, posso comer a comida certa, usar a roupa certa, ouvir a música, fazer tudo certo. Mas ainda assim eu vou para o inferno. Ou seja, a gente precisa parar de se preocupar com o diabo dos outros e começar a se preocupar com os nossos diabos, com aquilo que pode levar a gente para o inferno. Porque diabo para mim, ou carnaval para mim, não é tentação, mas a avareza para mim é tentação. O egoísmo para mim é tentação. Manipular pessoas dentro de um ambiente religioso, isso para mim é tentação. Então, eles que cuidem dos diabos deles, e a gente precisa focar em vencer os nossos diabos. Vou citar para você um outro texto bíblico, e isso é um ensinamento precioso
para gente que se diz religioso e nós que queremos viver em um ambiente cristão, né? Tiago 1,27 diz assim a minha versão: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada. Veja, isso aqui é Bíblia, tá? Isso aqui não é achismo, isso aqui não é teoria. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Cuidar de pessoas. Porque quando nós cuidamos de pessoas, nós estamos servindo a Deus, porque quando nós amamos o próximo, nós tocamos o divino. Mateus 25, poderíamos falar sobre o juízo das nações. Quando que te demos de comer? Quando que fomos te visitar e estivesses preso? A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E a gente acha porque a gente não estuda, a gente não busca profundidade, que religião é fazer coisa, que religião é cumprir com códigos morais. Aí vem a Bíblia e muda tudo pra gente. Vou te ler mais um texto. Tiago 2,13, que diz assim: por que será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus, ele julga. Deus, ele exerce o seu juízo, exerce. Que maneira ele exerce o juízo? A maneira como ele achar melhor. Aquilo que é de Deus, é de Deus. Isaías 55:8 diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Deus age em outra frequência, Deus age em outro caminho, Deus age com outro pensamento. O que cabe a nós? O que cabe a nós é servir as pessoas. O que cabe a nós é amar as pessoas. O que cabe a nós é dialogar. O que cabe a nós é nos aproximarmos, cuidarmos do órfão, da viúva, do que está preso, daquele que pula carnaval, daquele que usa drogas, não importa quem. Agora, quando a gente começa a pegar imagem de Facebook, de internet, de rede social e começa a ficar partilhando, usando a seguinte tese: com Deus não se zomba, de Deus não se brinca, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente for aplicar essa tese para a gente mesmo, nem a gente se livra. Mas eu louvo a Deus porque Deus é misericórdia. Eu louvo a Deus porque Deus é a segunda chance, até para a gente. Eu louvo a Deus porque, apesar de nós, Deus ainda continua querendo nos salvar. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que eu tenho seguido. E esse é o Deus que eu estou te apresentando, e eu quero te dizer que eu desejo para a sua vida o melhor, e desejo que Deus possa te abençoar, e desejo que a gente tenha um certo cuidado ao tratar, ao falar a respeito de coisas que não tem muito a ver com a gente, não tem muito a ver nem com a Bíblia, na verdade, mas são conceitos que a gente acaba aprendendo no decorrer do caminho. Mas eu acho que a minha ideia a esse respeito ficou bem clara. Que Deus te abençoe, um abraço e até o próximo vídeo.